Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui mais uma vez no nosso espaço bacana aqui na Casa Cor 2024. Lembrando que você, que é assinante do Povo Mais, tem até 50% de desconto no acesso aqui em todos os dias do evento aqui na Praia de Iracema. Vem conferir que tá bastante bacana. A fila do poder andou aqui na política do Ceará, com a eleição do deputado Romeu Aldigueri, do PDT, para a presidência da Assembleia Legislativa. Ele que chega ao poder ali após um processo um pouco polêmico, a desistência do Fernando Santana, candidato do PT, que era o favorito, já tinha articulado com os outros deputados, mas ocorre ali um protesto do senador Cid Gomes, do bloco dele, hoje ali espalhado entre o PSB e o PDT, e dá essa reviravolta e acaba tendo a indicação do Romeu Aldigueri, né? Cid que tinha demonstrado ali um incômodo com a indicação de um petista, apoiado pelo governador Eumano de Freitas, o que significaria que o PT ficaria com todos os principais espaços de poder aqui no Ceará, incluindo o próprio governo, a prefeitura de Fortaleza e a presidência da Assembleia Legislativa. Acabou protestando, esperneando ali e virou um pouco a mesa na situação, mantendo essa posição com o PDT, com o Romeu Aldigueri, que é um deputado dentro do bloco cidista, mas que também tem boas relações com o governo Eumano de Freitas, atuava como líder do governo até bem pouco tempo atrás na Assembleia Legislativa. E é importante frisar essa mudança no poder, porque muitas vezes quem não acompanha tão de perto a política pode achar algo pouco importante, trivial, mas eu acho que é só observar um pouco com uma lupa os últimos anos da política cearense que você consegue perceber como é importante o espaço de protagonismo que esses deputados assumem quando chegam à presidência da Assembleia. Basta olhar os últimos anos aqui. Veja, por exemplo, o presidente atual da Assembleia, o Evandro Leitão, sai dali um pouco catapultado para a prefeitura de Fortaleza. O mesmo aconteceu no antecessor dele, que é o atual prefeito José Sarto, vinha presidindo a Assembleia Legislativa antes ali. Também teve o presidente da Assembleia Legislativa que sai para a prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio, né, antecessor do Sarto. Enfim, só aí já deu para entender a importância que esse espaço do poder tem aí para a formação de novas lideranças, para mudar o peso político que alguns protagonistas têm aqui. Lá atrás a gente teve até Cid Gomes, Ciro Gomes um pouco mais atrás, que saíram da Assembleia aí para posições maiores na política do Estado. Luiziane Lins também, apesar dela não ter ido para a presidência da Assembleia propriamente dita, inclusive uma lacuna grande aí, né? Um pouco vergonhoso até. A Assembleia Legislativa do Ceará nunca teve uma presidente mulher, né? Nenhuma deputada foi indicada para a presidência da casa. E agora vamos trazer aqui um pouco os comentários de vocês, assinantes do Povo Mais, para mais uma edição do nosso Pra Começo de Conversa. Eu vou trazer aqui primeiro um comentário do Amanciro Cordeiro. Olha o que ele diz aqui, ele comenta uma coluna do nosso colunista, nosso editor de opinião, Walter George, falando um pouco sobre aquela anistia que o Jair Bolsonaro começou aí a militar, né, a fazer um apelo, né, às autoridades da justiça e do próprio governo Lula, depois daqueles últimos episódios aí envolvendo o indiciamento dele pela Polícia Federal, aquele próprio atentado à bomba que foi registrado no início do mês passado ali na Praça dos Três Poderes em Brasília, e diz aqui o Amanciro: por toda trama e emboscada por parte de Bolsonaro e seus sequazes, então podemos confirmar que a única saída contra esses democráticos é aquela do Lula. Quando matamos uma cobra venenosa, só podemos ter certeza de que ela não voltará a picar se esmagar a cabeça, né? Eu acho que o Amanciro concorda então bastante com a opinião do Walter, né? O Walter, inclusive, o título da coluna já diz, né, que a anistia não combina com justiça. Ele fala, né, da importância de que se registre o risco, né, o perigo que o Brasil correu, que se dê a seriedade devida para o que está registrado naquelas mais de 800 páginas de inquérito feito pela Polícia Federal que indiciam o Jair Bolsonaro nesse caso, né? Eu concordo bastante com o Walter e com a Amanciro, que não sei se com essa questão dessa metáfora um pouco violenta ali que ele usa, mas fica claro hoje que a sociedade brasileira ainda não absorveu, né, pelo menos os apoiadores, as pessoas mais próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gravidade do que está colocado ali. Muita gente ainda tenta se falar em anistia ou em narrativas sem levar em consideração que a gente já passou desse ponto quando estava lá atrás, quando se apreenderam os celulares do Mauro Cid, que se tinha ali ilações, algumas mensagens soltas. Não, a gente tem hoje um vasto, né, conteúdo probatório, com fotos, vídeos,
todo tipo de questão ali de indício que mostra que, no mínimo, essas pessoas que estavam nas posições de comando têm que responder por isso, né? Vamos lembrar que a gente ainda está na fase do indiciamento, né? A Polícia Federal indicia o ex-presidente, ali aquela cúpula de militares, a Procuradoria-Geral da República decide o que vira denúncia ou não, e isso, né, encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, o ministro que recebeu o processo decide se recebe ou não a denúncia, para só aí esse pessoal virar réu e responder. Eu acho que diante da gravidade e do, né, vasto conteúdo que se tem ali, o mínimo que se pode fazer é defender que se investigue, que esse pessoal responda por isso. Matar na unha agora, se falar em anistia, principalmente vindo de uma personagem como o Jair Bolsonaro, né, que nunca trabalhou por essa pacificação. Se o interesse do Bolsonaro era pacificar, por que que lá atrás falava em fuzilar a petralhada, depois não aceita o resultado da eleição, começa a espalhar mentiras, nunca tentou agir para diminuir difusão de desinformação a respeito do nosso sistema de urnas eletrônicas, muito pelo contrário, estimulou esse tipo de desinformação, agora com provas de que muitos desses militares sabiam que as acusações eram falsas, né? Isso está colocado no inquérito. Enfim, muita coisa aí que foi feita pelo Bolsonaro, não reconhecer a vitória do Lula, não passar o cargo, ir embora para os Estados Unidos, nada disso indica muito que ele tinha interesse de pacificar a relação no país. Aí agora, depois que a coisa pesa pro lado dele, vir com esse discurso, fica até complicado. Parece que ele mesmo entendeu que a situação dele não está muito boa na justiça. Vou trazer aqui agora um comentário do Rômulo Cavalcante, Rômulo sempre presente aqui com ele, é um dos nossos comentaristas mais ativos, um abraço para você, Rômulo. E ele diz aqui, falando também sobre esse mesmo assunto, sobre o indiciamento do Jair Bolsonaro, ele diz: qualquer acadêmico de direito faria a opção pela formalização da denúncia. É um documento de mais de 800 páginas com provas robustas e inquestionáveis. Áudios, vídeos, documentos, declarações. Chegou o momento de o Gonê, se referindo, né, ao nosso Procurador-Geral da República, mostrar que não se trata de um Aras, na verdade, se referindo ao anterior, né, o PGR anterior, Augusto Aras, que ficou conhecido ali por ser, digamos assim, pouco empolgado nas diligências contra o governo do Jair Bolsonaro. Deixou passar muita coisa. Então ele diz aqui, chegou o momento de o Gonê mostrar que não se trata de um Aras qualquer da vida que blindou o corrupto golpista durante a sua permanência à frente da PGR. Vamos passar o Brasil a limpo, né? O Rômulo aqui bastante firme nos comentários dele, como sempre. É uma coisa que é importante, né, que você destaca aqui, Rômulo, que eu concordo muito, é o volume, né, vasto desse indiciamento que a gente está vendo, né? Como você bem colocou, né, são áudios, vídeos, documentos, mais de 800 páginas. Eu acho que a própria defesa dos bolsonaristas ali e o pessoal que está tomando a linha de frente nessa argumentação ainda não entendeu a gravidade, né, e a evolução que esse processo deu, né? Falar agora, né, em narrativa, como eu tinha comentado agora há pouco, mostra muito desconhecimento do nível de robustez que essa denúncia tem. A gente tem, inclusive, relatos, registros, enquadramentos ali de georreferenciamento mostrando que houve dias em que o pessoal estava disposto à rua, efetivamente em plano, né, para tentar assassinar ou pelo menos acompanhar a rotina, os deslocamentos diários do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que era o grande, né, inimigo do bolsonarismo ali no Supremo Tribunal Federal. Então a coisa está muito além de só dizer que é uma narrativa ou que é uma coisa que é do PT, que é uma perseguição. Não, esse tipo de robustez, de prova, exige uma defesa um pouco mais, né, elaborada, até porque, né, a justiça ela tem uma componente política, é claro que ela deve levar em consideração né, porque é um dos partes dos poderes democráticos, mas ela tem um rito próprio diferenciado, não deve ser só o peso político do Bolsonaro que vai decidir o resultado desse julgamento. E há muito elemento ali que simplesmente o juiz que pegar essa ação, o ministro ali do STF, não vai poder ignorar. Tanto que o próprio Bolsonaro, como a gente comentou, existe dessa história da narrativa e vem ali falando ou em jogar culpa para os próprios militares ou até ali já partir para o ponto de pedir uma anistia. E uma coisa importante, que é importante aqui de destacar e de lembrar, ninguém está sendo indiciado por tentativa de homicídio, né? Depois dessas primeiras informações que circularam da Polícia Federal, apareceram muitos juristas de ocasião levantando
usando termos técnicos, né? Ora, não há tentativa, não há atos preparatórios, né? Enfim, coisas que são utilizadas para deflagrar o crime, né, de tentativa de homicídio, que não é o que está sendo colocado em questão, né? O plano, ninguém está sendo julgado ou indiciado pela questão lá de um plano de assassinato ao Lula, ao Geraldo Alckmin ou o ministro Alexandre de Moraes, mas sim pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Então são situações bastante diferentes. E lembrando, né, o crime de golpe de Estado só se pode punir, né, a tentativa, nas palavras do próprio ministro, né, Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, né, que diz, porque se o golpe tá certo, né, a gente sabe muito bem com o que acontece com quem é contra ele. Acho que os próprios militares no inquérito deixam bem claro, quando falam ali de campo de concentração, execução, e citam até o famigerado campo de extermínio de Auschwitz. Eles mesmos que estavam falando. Veja só o ponto que a gente chegou e ainda tem gente que defenda anistia para esse tipo de gente. E agora vamos para mais um comentário aqui, um tema interessante, diferente um pouco aqui, que o Alex Viana de Brito, nosso assinante, traz. Ele comenta, né, a prisão de uma conselheira do GDE, uma liderança grande em ascensão na Guardiões do Estado, que é uma das facções criminosas em operação aqui no Ceará, e dessa questão de ser uma mulher, né, um tema um pouco menos né, corriqueiro dentro da organização da alta elite do crime aqui no Ceará. E o Alex comenta, ainda não estou acostumado com a realidade de Rio de Janeiro que o nosso estado se tornou nos últimos anos, mas é no mínimo curioso que a chefe de uma facção seja uma mulher. Me parece algo incomum. Alex, eu fiz uma pesquisa aqui, conversei com algumas fontes, com alguns repórteres que cobrem bem a política, né, de segurança pública aqui no estado, para dar uma resposta um pouco mais, né, robusta aqui para você. E o que o pessoal me contou é que é verdade isso mesmo. Realmente é muito incomum mulheres em posição de liderança, apesar de homicídios e envolvimento de mulheres em crimes de facção criminosa ter aumentado muito no Ceará nos últimos 5, 6 anos, essa questão da posição é incomum. O Lucas Barbosa, que é o nosso repórter, que cobre muito a área de segurança, e que fez essa reportagem, inclusive, que você comenta, fez esse comentário aqui para mim, ó. Até onde sei, é a primeira mulher a integrar o conselho final da GDE. Era ligada a um outro conselheiro que foi preso. Talvez por isso ele tenha botado alguém da confiança dele no conselho. Eu também olhei o inquérito da Polícia Federal, o relatório que foi apresentado nesse caso, e eles comentam exatamente isso, né? É uma questão tão curiosa que eles próprios destacam, olha. Parece estranho a liderança de uma organização criminosa não ter uma extensa ficha criminal ou até a questão do sexo feminino envolvido, mas na GDE o que importa é ter um padrinho forte e certa hierarquia na área dominada, sem levar tanto em consideração a vida pregressa dos escolhidos. Ou seja, essa questão do apadrinhamento que ela tinha de uma outra liderança presa acabou levando ela ali para essa posição no crime, né? Enfim, mais uma realidade curiosa, mas triste dessa situação de violência que o Ceará vem enfrentando já há bastante tempo. Eu vou trazer aqui agora um comentário do assinante Antônio Alves. Ele fala aqui sobre aquela polêmica que teve aí com críticas da Janja, o Elon Musk lá durante um evento no Rio de Janeiro, ali paralelo quase à realização do G20 aqui no Brasil, né? Que ela faz ali umas ofensas, umas críticas ao Elon Musk, chega a falar, né, aquela palavra lá com F, em inglês, e o Antônio comenta, olha, se a Janja está incomodando muita gente com as suas posições e sua fala, é porque ela está no caminho certo. Os outros que estão incomodados com ela, que se danem. Calma, Antônio, também não é assim. Eu acho que o debate é importante, quem quiser criticar, quem quiser colocar, inclusive você, se quiser criticar, comentar aqui, entrar no nosso debate, eu acho sempre importante fazer desde que se respeitem ali o mínimo, né? Bem, Antônio, eu acho que tem dois lados nessa questão, eu concordo um pouco com você, e com o que a própria Regina Ribeiro escreve, a nossa articulista, porque há claramente uma desproporcionalidade com relação às declarações que a Janja faz e um pouco de cara de pau e hipocrisia dos próprios políticos que partem na crítica dela, né? O que a gente viu nessa semana que aconteceu esse episódio foi muito deputado bolsonarista vindo criticar os mesmos deputados que batiam palma com situações, né, que o Bolsonaro, vamos combinar, não era lá um lorde inglês no campo da democracia e das relações internacionais, né? Vamos lembrar, são
extensos os episódios ali de constrangimentos e situações meio vexatórias que o Jair Bolsonaro cometeu nessa área, né? Foi ofender pessoalmente, chamar de feia a mulher do premier francês, Emmanuel Macron. Aí até o primeiro-ministro, aliás, o ministro da Economia brasileiro na época, o Paulo Guedes, repetiu esse insulto aqui em Fortaleza, né? Falou até de um jeito, né, de baixo nível mesmo ali, falando, mas é feia mesmo, pô. E aí foi aplaudido, ovacionado ali na Federação das Indústrias do Ceará, depois de falar esse absurdo. Enfim, a gente tinha vários episódios com relação a piadas infames do Bolsonaro com relação à China, que inclusive fizeram um embaixador chinês no Brasil na época, representante comercial da China, ameaçar deixar o Brasil, né? Porque ele, os próprios filhos do Bolsonaro fizeram comentários parecidos. Enfim, teve situações de crises diplomáticas internacionais criadas diretamente com chefes de Estado muito mais graves que não só não deram essa polêmica que a declaração da Janja dá, como também esses deputados que hoje criticam a Janja não tiveram a mesma relação. Por que será, né? Será que é só porque é a questão de uma pessoa de esquerda ou tem também um componente de machismo aí porque envolve uma mulher falando e que muitas vezes esse pessoal prefere que elas fiquem quietas, né? Enfim, eu deixo aí a conclusão para vocês. Agora, o que é fato há aí uma falta de proporcionalidade. Por outro lado, né, eu também vou dizer que eu não concordo 100% com essa declaração da Janja num momento como esse, até pela questão de ser um pouco um tiro no pé, né? Vem num momento muito pouco útil para o governo Lula isso. Vamos lembrar, naquela semana que estava acontecendo, o governo Lula vinha surfando em muitos episódios positivos, né? Para ele, né? Ele tinha tido quase um indiciamento do Jair Bolsonaro, tinha acontecido aquele ato absurdo terrorista lá em Brasília, que um homem tentou explodir uma bomba, que mostrou, né, o quanto o bolsonarismo adoeceu essas pessoas e transformou muitos deles, né, em pessoas que estão tentando cometer atos de violência. Não é o primeiro registrado, é fácil pesquisar e lembrar disso. Enfim, você vinha de um momento muito positivo, o G20, com todas as principais lideranças do mundo quase confirmando presença. Criar uma crise internacional nesse momento não é das melhores ideias para o próprio governo, não é tão vantajoso. Lembrando que o Elon Musk não é qualquer pessoa, né? Foi um apoiador muito forte da eleição do Donald Trump, está cotado para assumir cargos no governo americano. Então, não é lá o maior dos negócios arrumar esse tipo de briga agora, principalmente quando o interesse do governo Lula está indo pelo lado oposto, né? É um governo de conciliação, de tentar conversar com todo mundo. E só lembrando que a gente do Pra Começo de Conversa tá com uma parceria com a Tangerine Óculos. Ó, eu mesmo tô aqui com o meu modelo do minha Tange aqui. Você vai ver esse QR Code aqui que está na tela, você pode escanear, acessar, são muitas ofertas, o site inteiro e a loja estão em ofertas para assinantes do Povo Mais. Confere, tem muito modelo legal, tem muita oferta bacana lá na Tangerine. E esse foi o nosso Pra Começo de Conversa, hoje um pouco mais extenso, né? Muitos temas complexos, polêmicos aqui, mas é sempre um prazer trazer o seu comentário, crítica, sugestão nesse nosso espaço aqui, todos sabem. Então participe com a gente, você pode mandar o seu comentário pelo relacionamento@opovo.com.br, o nosso e-mail aqui de contato, comentários no Instagram do Povo Mais, comentários dentro das nossas reportagens, colunas, artigos e tudo mais, e também pelo telefone 3254-1010. Até o próximo sábado aqui para o nosso Pra Começo de Conversa, sempre aproximando vocês, assinantes, da nossa produção aqui de toda semana.